Uma recente decisão do Supremo rejeitou recursos referentes à revisão de vida toda do INSS, uma medida que afeta diretamente aposentados que esperavam reavaliações de seus benefícios e acreditavam na possibilidade de aumento na aposentadoria. Vamos entender mesmo os impactos disso nessa reportagem da Mônica Damasceno. A rejeição dos recursos que defendiam a revisão da vida toda pelo STF mantém as aposentadorias conforme os cálculos atuais, sem a inclusão de contribuições anteriores a julho de 94. A tese que buscava recalcular os benefícios levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador foi derrotada com um placar de 7-1. Para o advogado previdenciarista Nelson Damasceno, a decisão traz consequências diretas aos aposentados. Lamentamos bastante esse resultado, pois verificamos que nos julgados a gente acompanhou de perto a fundamentação de cada voto e sabemos que grande parte da motivação pela qual foram rejeitadas as argumentações que defendiam a revisão da vida toda, elas ocorreram por um motivo político e orçamentário. A gente sabe que, de fato, isso, se essa tese fosse aceita, ela representaria aí desembolso aí de bilhões de reais para a União para poder indenizar esses aposentados, os atrasados e o valor do reajuste do benefício. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, também Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Todos votaram pela negativa dos recursos. O único voto favorável à revisão da vida toda foi do ministro Alexandre de Moraes, que apontou que a Corte já havia validado a possibilidade de revisão anteriormente. Nelson Damasceno acredita que os processos já em andamento devem continuar e os aposentados precisam ficar atentos a qualquer atualização. Cada pessoa que ingressou com essa ação judicial, transitando em julgado, essa ação ao final, ela procura seu advogado para ver se houve a condenação ou não na sucumbência, sobre os ônus sucumbenciais, que é quando você perde uma ação, você necessita pagar para a parte contrária esse valor. Obviamente que nem todos serão condenados. Aqueles que forem beneficiários da justiça gratuita, provavelmente não terão que arcar com esse valor. A revisão da vida toda permitia que o cálculo fosse feito considerando todas as contribuições desde a primeira inscrição no INSS, o que em muitos casos resultava em um benefício maior. Daria um exemplo para você, um caso concreto. Um segurado que teve boas contribuições nos anos 80, começo da década de 90, por algum motivo ele teve uma crise econômica e acabou que não conseguiu honrar aquelas contribuições naquele patamar que ele tinha antes. Conseguiu pagar apenas sobre o salário mínimo depois. O benefício dele, dependendo do caso, vai ser de um salário mínimo, embora lá no passado não tivesse sido a sua realidade. Às vezes, com a revisão, a gente consegue vislumbrar aí patamares de aumentar o benefício de 2, 3 vezes ao que ele era antes. O especialista também comparou a situação à da desaposentação, onde o aposentado continua contribuindo com o INSS mesmo após a aposentadoria, mas não tem direito de reverter esse valor em um aumento do benefício. O segurado ele se aposentou e mesmo assim, depois de aposentado, continua ainda contribuindo para o INSS. E mesmo ele pagando, o que poderia melhorar a aposentadoria dele, ele não vai ter o direito de conseguir usufruir dessas contribuições que ele está fazendo. Ficariam, em tese, como perdidas. Também segue o mesmo raciocínio. Sempre o critério do orçamento derrotando o direito dos aposentados. É muito lamentável. Em março deste ano, o STF já havia decidido que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais vantajosa para o cálculo do benefício. Jangadeiro Band News FM. Fortaleza.